Bom dia, Sala 57. Bom dia com alegria. Que a paz do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um dos que estão aqui presentes, cada um dos que vão assistir posteriormente, você que está aqui na sala e também no YouTube, que a bênção do Senhor seja contigo. Quero mandar um abraço para os meus irmãos aqui do distrito do Novo Horizonte. Eu gosto desse nome. Distrito Novo Horizonte, as igrejas Portal da Fé, as igrejas Nova Morada, Nova Esperança, as igrejas, né, pelos distritos onde passei, que eu mando o link para eles, eles sempre estão aqui, um bom número deles está assistindo a sala 57. E é uma bênção, né, estar logo nas primeiras horas da manhã na presença do Senhor. Eu hoje me senti impressionado a falar um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Quem sabe relembrar aí aqui algumas coisas. Eu li um livro do pastor Morris Vender. Ele fala sobre o Espírito Santo, né? O amigo Espírito Santo é o tema que ele fala, né? Do livro. Ou seu amigo Espírito Santo, nosso amigo. Eu separei ali marquei algumas coisas ali no livro e trouxe aqui para nossa reflexão, tá bom? Ele começa dizendo assim, né? Um dos pontos que eu separei. Quando nascemos neste mundo de pecado, o fazemos em completa ausência de qualquer gozo de santidade ou de comunhão com Deus. Primeiro ponto, é verdade. Quando nós viemos a este mundo, nós viemos destituídos de santidade e também destituídos da comunhão com Deus. É uma realidade. Todavia, ao mesmo tempo, nascemos com um incontrolável desejo de adoração. Inclusive, até os próprios psicólogos descobriram que os seres humanos nasceram irremediavelmente religiosos. As pessoas invariavelmente adoram algo, alguém ou a si mesmas. E eis porque a televisão e o estelionato são tão populares, na verdade. Essa necessidade surge do vácuo formado dentro do coração humano, o qual demanda adoração. É verdade. Ou a gente, a pessoa não adora a Deus, ela adora alguma coisa. Quando ela não adora a Deus, ela adora pessoas, para justamente suprir, cobrir esse vácuo, né? Preencher esse vácuo no coração. Inclusive, esse o motivo do porquê as pessoas, nos estudos que eu já fiz, o materialismo é uma forma de adoração, né? Querer o dinheiro a todo custo, porque ele traz um benefício imediato, é uma forma de adoração. Ninguém nasce novamente até que o Espírito Santo o conduza através da convicção ao lugar onde ele foi abarrotado com objetos de adoração. Essa frase aqui eu achei muito interessante, porque ela me traz também uma outra realidade, a realidade de nascer novamente. Então, se nós nascemos, nós viemos a este mundo destituídos de Deus, existe uma oportunidade, nos é dada uma oportunidade para nascer para Deus. E isso só é possível mediante a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. E olha, eu deixo trazer mais um motivo do porquê eu estou tratando desse assunto aqui na sala. Gente, quando a gente vê, normalmente a gente tem celular na mão, a gente navega no celular,
e ver as postagens do Facebook, do YouTube. Meu Deus do céu, é tanta coisa que tem nada a ver, é tanta mundanidade, né? É tanta falta da presença de Deus, as pessoas se expõem, fazem coisas para ganhar like, para, né, fazer, ganhar recursos através da internet, que se expõem de maneira ridícula muitas vezes. E as mentiras que são contadas, tudo. E só o Espírito Santo para mudar. E os conceitos que são formados, né? As crianças estão à mercê dessas histórias, dessas imagens, só pelo poder do Espírito Santo, para uma vida ser transformada, para haver um entendimento adequado das perguntas existenciais que, em determinado momento da vida da pessoa, ela reflete: quem sou eu, por que eu estou aqui, para onde eu vou, qual o propósito da minha vida. As pessoas, em um determinado momento, a depender da circunstância que ela estiver vivendo, essas perguntas inevitavelmente vão aparecer. E é aí que entra o Espírito Santo para justamente trazer o ser humano para a realidade. E é nessa oportunidade que ele nasce novamente. Então, eu vou repetir: ninguém nasce novamente até que o Espírito Santo o conduza através da convicção ao lugar onde ele foi abarrotado com objetos de adoração. A obra do Espírito Santo é levar o pecador ao ponto de decisão, à percepção de que ele necessita de algo melhor e à compreensão do que é esse algo melhor, para que a pessoa possa tomar uma decisão inteligente. A obra do Espírito Santo de conversão ou regeneração prossegue para aqueles que experimentaram sua primeira obra, a convicção de que ele tinha uma necessidade. O Espírito Santo convence o mundo do pecado e então trabalha para levar o pecador ao ponto da conversão ou novo nascimento. É verdade. Ninguém buscará, não buscaremos a Deus se não reconhecemos que somos pecadores. Primeiro ponto. Então ele convence, ele nos apresenta: sou pecador. Então se eu sou pecador, eu preciso de um Salvador. E quem vai me salvar? Aí a gente, ao estudar a palavra, né, de uma forma bem objetiva, a gente acaba compreendendo que quem nos salva é Jesus Cristo. E aí vem o texto, né? A gente vem logo à mente o texto bíblico de João, capítulo 14, verso 6, onde Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E aí eu lembro que tem um caminho para seguir, tem um caminho para percorrer, uma direção. E aprendo também, né, João 3,16, que tem um Salvador para mim e para você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus enviou o seu Filho, amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma outra coisa que o Espírito Santo nos ensina é que existe uma vida eterna para ser à disposição, para ser recebida por todo aquele que crê no Senhor Jesus, que aceita Cristo Jesus como Salvador.
Deus não é responsável pelo pecado no mundo, todavia, ele assume a responsabilidade de conceder-nos a existência. E ele é o único que garante que possamos fazer a escolha sobre uma coisa no nosso segundo nascimento. Não temos opção acerca de nosso primeiro nascimento, mas possuímos em termos no nosso segundo nascimento. Temos essa opção de escolher. Um detalhe importante é que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele teve a escolha sobre seu primeiro nascimento. Sabemos que Jesus, em conselho com o céu, com o seu Pai, muitos séculos antes, tomou a decisão deliberada de nascer num mundo de pecado para se tornar o nosso Salvador. Jesus, ele escolheu, ele teve essa opção de escolha. Ele estava lá no céu, reinando, mas aí, com um propósito definido, veio para cá. Eu acho que cada um de nós, a gente tem escolha todos os dias e a gente fala assim, eu escolho, eu não quero ser uma pessoa à margem da sociedade. Então, a pessoa corre atrás para não ficar à margem. Eu não quero ser uma pessoa mentirosa, eu não quero ser um adúltero, eu não quero ser um ladrão. Nós temos as escolhas. Mas, infelizmente, com relação ao pecado, todos nós, Davi falou, né? Nós nascemos em pecado. Mas Jesus teve a escolha de, ao nascer, nascer como pecador. Se revestiu de humanidade e experimentou, né, o que é ser eu e você, pecador. E isso está escrito né, em Lucas capítulo 1, verso 35, nós encontramos, né? Descerá sobre ti, quando tem um anúncio para Maria, está escrito: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, pelo fato da maneira diferenciada como Jesus veio ao mundo. Filho do Espírito Santo. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso 20. O Espírito Santo, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus nasceu com uma herança diferente da nossa. O Espírito Santo era seu pai. Ele possuía uma herança divina, uma hereditariedade espiritual que nós não temos. Ele foi chamado o Santo, e você e eu não nascemos santo. Mas a fantástica verdade é que a mesma experiência que Jesus teve em seu nascimento, nós podemos ter em nosso segundo nascimento. Em Efésios capítulo 2, 1, 4 a 7, fala sobre sermos vivificados, tornados vivos pelo infinito poder de Deus. Amém. Nós podemos ser vivificados, transformados, e aleluia, glória a Deus, porque temos esta oportunidade, quase, caso contrário, estaríamos perdidos eternamente. Graças ao Espírito Santo, e o mundo carece do Espírito Santo, para que justamente esse processo de salvação aconteça. Se você estudar o capítulo sobre Nicodemos, no livro Desejado de Todas as Nações, e o comparar ao capítulo sobre a mulher no poço de Jacó, chegará a uma definição quádrupla
sobre a conversão. Em primeiro lugar, a conversão ela é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Segundo, ela produz uma mudança de atitude para com Deus. Terceiro, ela proporciona uma nova capacidade de conhecer a Deus que nós não possuímos. Eu gosto disso, é verdade. Para conhecer a Deus, o Espírito Santo age poderosamente em nós, iluminando a nossa mente, dando-nos um entendimento. Eu fico pensando, quando eu me converti, eu, como é que era a minha vida, né? Com essa questão de entendimento. Eu tinha, era meio tapado, a gente não tinha. O pensamento era trabalhar, ganhar dinheiro, para ter, através do dinheiro, ter uma aposentadoria, é, 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 o recurso para viver, não, para não depender das pessoas, não é assim? Que normalmente a gente pensa quando não tem uma perspectiva de salvação, de vida após morte, né? De vida eterna, de viver no reino de Deus, é trabalhar, ganhar dinheiro, ter os momentos de lazer, porque a vida só trabalho também é muito cansativo, e a vida se resume a isso. Não, trabalha, eu nasci e me criei em São Paulo, trabalhava, o povo de São Paulo, na sua maioria, vive isso. Acordava 4h30, 5 horas da manhã, estava 7h30 7h30 na empresa, batia o ponto, trabalhava, quando era 5, 5h30, saía do trabalho, voltava para casa. No meu tempo eu estudava, eu ia para a escola, quando chegava em casa era mais ou menos 11 horas da noite, para 4 horas da manhã acordar novamente. Final de semana, chegava o final de semana, o que fazia? Eu não era cristão na época, eu ia, no meu tempo tinha lá, não sei quantos acompanharam isso, tinha os bailinhos, tinha as festas de clube, né? Durante o ano corrente ali, né? Fora os carnavais da vida e assim por diante. E lá em São Paulo, o São João não é muito comemorado, mas para quem está no Nordeste, ainda tem um São João aqui que comemora o São João ali, passa as festas juninas. Passou disso, a vida é essa. Final do ano, passagem de final de ano, Natal ali, aquelas programações de Natal, né? Mesa farta, muita bebida, muita festa, muita comida, não é? Ano novo a mesma coisa, novas promessas de novos planos, né? Ou renovando os planos para. E a gente está chegando no ano novo aí agora, novos planos de né, estudos, né, casas, empresas, né, trabalho. Mas e a vontade de Deus para a minha vida? Para onde eu vou? E quando a idade chegar? E os planos, na maioria, num bom número das vezes, eles não se concretizam porque existem as circunstâncias da vida, né? É uma pandemia, é uma doença, um acidente, uma falta de emprego, e tudo isso compromete muitas vezes os planos das pessoas. Eu estou falando no plano material, mas e o plano espiritual? Será que a vida é somente isso? E para a igreja, uma vez, como acontecia comigo, estou me dando um pouco da minha experiência, ia para a igreja no final do ano, final, missa do galo, né? Passagem do ano ali, pronto, um casamento, um aniversário, a vida se resumia a isso, praticamente. Eu não sei se só estou sendo muito simplista na minha história, mas de fato era isso. Até que um dia, o Espírito Santo me alcançou. E eu vi que a vida não era só esse negócio aqui, não. Trabalhar, acorda de manhã, vai para a escola, né, e volta. Tem algo muito maior para nós. Então, a terceira definição, né, sobre conversão, o Espírito Santo proporciona uma nova capacidade de conhecer a Deus que nós não possuíamos antes. E, finalmente, a quarta definição, o Espírito Santo conduz a uma nova vida, a uma espontânea obediência a todos os mandamentos de Deus. Uma nova vida. Eu que antes me preocupava só em fazer a minha vontade, né? Eu trabalho.
Eu trabalho porque através do trabalho eu proporciono a realização da minha vontade. O trabalho vai me dar o recurso que eu quero para comprar o que eu quero, para me manter. Então, é, e aí eu obedeço a mim mesmo, a minha própria vontade. Não tenho nenhuma preocupação com a vontade de Deus para a minha vida. Mas aí o Espírito Santo chega e me mostra essa, esse outro lado da vida, que é muito mais importante do que a vida que eu levava. Por isso, eu estou aqui, Deus me colocou no caminho do ministério, ou no caminho do cristianismo, né? Há dois maus, há dois mal-entendidos que frequentemente levam ao desânimo aqueles que acabam de submeter-se a Deus. Dois mal-entendidos. A pessoa conhece o Espírito Santo, aí desenvolve o desejo de se submeter a Deus. O primeiro é a ideia de que a conversão é imediática ou imediata, dramática e total mudança de vida. Então, me converti, agora sou nova criatura, vai ficar tudo, vai ser diferente, é uma vida de um mar de rosas. Não é assim, né? A gente sabe que não é desse jeito. Esse é um mal-entendido. O outro é a ideia de que a conversão é uma decisão única e que, uma vez feita, perdura pelo resto da vida. Mas a conversão, eu e você sabemos que é uma questão diária. É uma decisão todo dia de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Uma decisão diária. No livro O Maior Discurso de Cristo, página 101, está escrito assim: Se buscardes o Senhor e vos converterdes cada dia, todas as vossas murmurações emudecerão. Remover-se-ão todas as vossas dificuldades, todos os desconcertantes problemas que ora vos defrontam se resolverão. Ambas as errôneas ideias sobre conversão podem ser desfeitas, mas facilmente se nos lembrarmos é do que realmente é conversão, nós somos transformados. E essa lembrança do que realmente é conversão está em Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2 diz assim, né? Cadê a Bíblia? Está aqui. Romanos 12, 2. É um texto bem conhecido, mas eu faço questão de ler na íntegra o que é realmente conversão, como é que ela processa. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A verdadeira conversão, ela se dá pela regeneração e renovação da nossa mente. Tem que ver com a mente, com aquilo que eu e você pensamos. Nós fomos, existe aí um inimigo, ele tem trabalhado para bitolar as pessoas e fazerem com que elas pensem de uma única forma. Aliás, os governos trabalham assim, né? Para manipulando as pessoas para que elas pensem de uma única forma. As ideologias estão aí, né? Para ser feliz tem que ser desse jeito. Você tem que beber, você tem que ser egoísta, pensar só em você, porque é dessa forma que você vai ser feliz. De outra forma, você não consegue. E quando nós permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós, a gente acaba descobrindo que para ser feliz não precisa, eu não preciso ser rico para ser feliz. Alguém pode dizer assim, mas o dinheiro ajuda. Pode ser, mas eu não preciso ser rico para ser feliz.
Existem pessoas que, em circunstâncias difíceis, conseguem ser felizes e ter paz. Muitas pessoas têm conseguido. E devido ao crescimento de pessoas que estão ansiosas, né? Depressivas, a gente percebe o mundo coloca a gente num caminho em que, para ser feliz, a gente precisa ter coisas, precisa fazer coisas. E quando não se faz isso, a pessoa fica se achando a mais infeliz e não precisa disso para ser feliz. Então, a renovação da mente é uma renovação de nossos pensamentos e atitudes, uma contínua educação nas coisas do céu. É através da nossa mente que adoramos a Deus. É através da nossa mente que nós adoramos a Deus. Há uma descrição desse processo no livro Desejado das Nações, página 189. Está escrito assim: para o servirmos devidamente, é mister nascer do Divino Espírito. Isso purificará o coração e renovará a mente, dando-nos nova capacidade para conhecer e amar a Deus. Como ocorre no novo nascimento. E como ocorre no novo nascimento? 1 Pedro 1,23 nos dá uma dica significativa. Diz assim: pois se fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, desse modo, o novo nascimento tem lugar através da operação do Espírito Santo atuando diante da palavra de Deus. O Espírito não marginaliza a palavra de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, nós encontramos. Ele nos relembra de que é através da palavra de Deus que nos tornamos participantes da natureza divina. O livro Caminho a Cristo, página 62, nos fornece descrição adicional sobre isto, sobre este processo. Diz assim: Jesus morreu por nós e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos a sua justiça. Se vos entregardes a ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido a vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter, e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesseis pecado. Gostei disso. E é assim que acontece. O Espírito Santo também, ele, ele, ele trabalha na nossa fé, né? Nós passamos a acreditar no invisível, no sobrenatural, na possibilidade de transformação. Pela fé, eu creio que minha vida pode ser melhor hoje do que foi ontem. É o processo da santificação, né? Amanhã melhor do que hoje. Eu acredito pela fé que a ação do Espírito Santo na minha vida vai me fazer uma pessoa melhor. Que eu posso levar uma vida agora não mais preocupado com a minha vontade, mas preocupado com a vontade de Deus. Que eu possa amar, ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso e ser mais altruísta, mais bondoso, mais amável, me preocupar mais com as pessoas que estão à minha volta para poder desaguar na vida delas o conhecimento que o Espírito Santo está me dando. É pelo poder do Espírito Santo que esse processo acontece e o livro Caminho a Cristo ele traz muito bem essa maneira. Agora, como ocorre o novo nascimento? Como é que ele ocorre?
Eis a seguir um trecho extraído do livro Desejado pelas Nações, página 172. Diz assim, ó: pouco a pouco, sem que o objeto dessa obra tenha talvez a consciência do fato, produzem-se impressões que tendem a atrair a alma para Cristo. Estas se podem causar meditando nele, lendo as Escrituras ou ouvindo a palavra do pregador. De repente, ao chegar o Espírito Santo com mais direto apelo, a alma entrega-se alegremente a Jesus. Isso é chamado por muitos uma conversão repentina. É, no entanto, o resultado de longo processo de conquista efetuado pelo Espírito Santo de Deus. Processo paciente e prolongado. Achei lindo esse texto. E é dessa forma mesmo que acontece. Todo processo educativo, ele demanda tempo, é ou não é verdade? É uma música hoje aqui, é uma palavra ali, um acontecimento acolá, e o Espírito Santo vai colocando. E olha, eu vou dizer um negócio: é, a pessoa, ela só não se converte, ela só não se entrega se não quiser. Porque ele vai trabalhando ali, buscando, dando várias oportunidades para que ela possa enxergar e assim tomar a decisão. Todo cristão ativo progredirá diariamente na vida religiosa. Ao prosseguir rumo à perfeição, ele experimenta cada dia uma nova conversão a Deus. Amém. É o processo de santificação, é um processo paulatino. Alguns pontos para nós sabermos por nós mesmos se experimentamos ou não o novo nascimento. Aí eu quero apresentar para vocês alguns pontos. Espera aí, eu nasci de novo? Como é que eu posso perceber isso? Então, aqui o autor ele traz alguns pontos para nós. Primeiro ponto, para saber se eu estou no caminho do novo nascimento, se o Espírito Santo me alcançou, melhor, se eu permitir ser alcançado pelo Espírito Santo. Tá? Primeiro ponto para mim saber se eu estou no processo do novo nascimento. É Jesus o centro e o foco da nossa vida? Eu penso em Jesus antes de tomar uma decisão? Tipo, eu ouvi um sermão uma vez, né? Antes de você tomar uma decisão, pergunte o que Jesus faria no seu lugar. Então, é Jesus o centro e o foco da minha e da sua vida? Em 1 João, capítulo 5, verso 12, está escrito: aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. E novamente o livro Caminho a Cristo diz: ele nos apresenta duas maneiras pelas quais podemos saber se somos cristãos. De quem gostamos de falar, né? E em quem gostamos de pensar. Está lá na página 58 do livro Caminho a Cristo. De quem gostamos de falar e de quem gostamos de pensar. Hoje o futebol ele está, o Brasil, né, o país do futebol, as pessoas gostam muito de futebol e eu fico admirado, né? Que até no meio cristão, né, a maneira como as pessoas acompanham o futebol, conhecem os times, a condição do time, como é que o jogador foi vendido, se o time está, né, sabe, diz que o Brasil tem milhões de técnicos de futebol e sabe a condição. Sabe, o futebol, desculpa, a paixão do brasileiro, o futebol é a paixão do brasileiro, ele ama o futebol. E você pergunta uma pessoa qual time que ele torce, e aquele que é apaixonado por futebol, de verdade, ele torce, ele sabe o nome de todos os jogadores, não é? Ou a situação que o time está vivendo. Isso demonstra o quanto ele ama o futebol. Já
com relação a Cristo, a vida espiritual, não é a mesma coisa, né? No futebol, a pessoa que ama o futebol, ele é bem inteirado das regras do futebol. Ele é bem inteirado do que acontece. Já quando com os cristãos, infelizmente, não acontece a mesma coisa, né? Algumas pessoas professam ser cristãos, mas não conhecem a Bíblia, não têm um entendimento da Bíblia. Algumas pessoas professam ser cristãos, mas não se dedicam a estudar a Bíblia, assim como o amante de futebol se dedica a assistir os jogos de futebol. Algumas pessoas fazem compromissos, né, e reservam recursos. Quem mora em São Paulo, por exemplo, para assistir Pacaembu e aí o Murumbi, o jogo, quem é amante do São Paulo, para assistir os jogos de futebol e se programam para estar ali. Algumas pessoas professam ser cristãos, mas eles não fazem uma programação para estar na igreja assistindo culto, ouvindo a palavra de Deus. É verdade o que eu estou falando, é uma realidade. Mas professam ser cristãos. De quem gostamos de falar, em quem gostamos de pensar. Se Jesus for o centro de nossa vida, toda a existência girará em torno de nosso relacionamento com Ele. Ele será nossa mais importante prioridade. Ele será o primeiro a quem nos volveremos para o companheirismo e o último para quem não teremos tempo. Eu conheço uma pessoa que está almoçando e ouvindo a resenha do futebol. Acorda, já vai na resenha do futebol. Chega do trabalho, resenha do futebol. Aí você me diz, bom, isso aí é demais, é um viciado. Mas são muitos, né? Nosso país é o país do futebol. São muitos assim. Então, essa é a primeira questão. Pode saber se o Espírito Santo, eu estou dando espaço para o Espírito Santo. Jesus precisa ter um lugar, precisa ter espaço na minha e na sua vida. Segundo, você tem profundo interesse na palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, nos diz que, como bebês recém-nascidos, devemos desejar o genuíno. O termo grego significa simples, genuíno leite da palavra. Devemos ser famintos da palavra de Deus. A nova capacidade de conhecer a Deus é um dos dons que o Espírito Santo concede em seu milagre do novo nascimento. Sabe o que é você ler a palavra e as coisas começarem a, a se encaixar? É isso. Então, é despertado um interesse profundo. E aqui, nesse ponto, acontece algo que me chama a atenção. Já ouviu falar do primeiro amor, né? No primeiro amor, quando a gente ama, né, tá namorando, liga toda hora, quer estar ali junto, quer estar sempre coladinho, né? Aí depois a gente casa, entra aqui naquela rotina, naquele trivial, e aí às vezes isso acontece, não deveria, mas acontece com os casais, né? Eles ficam mais distantes, né? E nessa cultura nossa hoje, em que a mulher trabalha também, e às vezes o marido e a mulher eles só se encontram no final de semana, há um distanciamento e até no final de semana, às vezes, eles acabam desenvolvendo, né, grupos, né, relacionamento, né? Ela, o relacionamento com as colegas, os colegas de trabalho dela, ele com os colegas do trabalho dele, e a vida conjugal ela fica meio distante. Isso não é legal. A gente, as famílias, os casamentos, os cônjuges de hoje precisam ficar atentos para esses aspectos da vida conjugal. Mas o fato é que aquele que está é, dando permissão ao Espírito Santo agir na vida dele,
ele desenvolve um profundo interesse pela palavra de Deus. Se ele não tinha tempo antes para a palavra de Deus, agora ele tem tempo para essa palavra. O terceiro, o terceiro ponto para sabermos, né, se experimentamos o novo nascimento é se eu e você temos uma vida de oração significativa. Você ora. Aí eu sou cristão, mas quanto tempo eu tenho dedicado à oração? O cristão renascido possuirá o desejo de se comunicar com Deus e se comunicar também com seu filho Jesus Cristo. Ele procurará ter um relacionamento pessoal com Deus. Quer ver? Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Vamos ler. Está escrito: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus é prioridade para a vida de todo aquele que está tendo uma experiência de conversão. Quem é Deus? Quem é Deus? O que Deus fez por mim? O que Ele fez, está fazendo e fará por mim? Quem é Deus? O quarto item diz: você tem experiência diária nas coisas de Deus? Essa aqui é muito bacana, né? A gente vê os testemunhos aqui na sala 57, testemunho de pessoas que têm experiência diária com Deus. Isso é importante porque firma a nossa fé, né? Em Lucas capítulo 9, verso 23, diz assim: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É o fazer a vontade de Deus, ter essas experiências, dar ouvido à voz do Espírito Santo, né? Uma vez eu estava numa fila de banco para pagar algumas contas, eu saí meio apressado, não tinha estudado a lição da escola sabatina, então eu fui lá para a fila do banco, falei assim, eu vou levar a lição, estudo lá na fila do banco. E aí eu estava lá a lição, estudando a lição, a fila de vez em quando andava e eu distraído com a lição, né? E aí a pessoa que estava atrás de mim falava assim, ei, a fila andou. Aí eu andava, dava um, dois, três passos. E eu estava naquele período, eu estava tão entretido ali no estudo da lição, estava tão interessante para mim, que chamou a atenção dele. Eu falei, que negócio é esse que você está lendo aí? Aí eu expliquei para ele, não, isso aqui é um estudo sistematizado da igreja a qual eu pertenço, nós chamamos a lição da escola sabatina. Todo membro da igreja, né, procura ter essa lição e estuda. Ela é um conteúdo muito interessante. Ele falou assim, rapaz, deve ser bom mesmo, porque você está envolvidíssimo aí, a fila até anda e você não percebe. E aí, como é que eu faço para adquirir um livro desse? Eu falei assim, olha, infelizmente você não vai encontrar numa livraria normal. Tem a casa publicadora, aí mostrei o endereço, dei até o telefone para ele, ó, se você quiser adquirir esse telefone, ele anotou, mas depois ele falou assim, e essa que está na tua mão, como é que eu faço para adquirir? Agora, se eu sair daqui, eu falei assim, não, aí você tem que ligar. Você tem que ligar para lá, nesse número que eu te falei, aí eles vão conseguir. Aí, tá bom. Terminou de falar, ficou lá, a fila andou novamente, eu dei mais um passo, aí uma voz falou assim para mim, dá a lição para ele, dá a lição para ele. Né, minha lição já estava toda meio no meio, toda marcadinha direitinho, eu falei, rapaz, tá bom, eu vou dar a lição. Aí falei, comecei com ele, olha, eu pensei aqui, amigo, eu pensei algo aqui. Você gostou realmente você se interessou realmente por esse estudo? Eu falei, interessei, eu fiquei admirado aí com
atenção para o conteúdo. Falei, então pronto, toma aqui, ó. Isso aqui é para você. Agora eu quero que você me prometa uma coisa. Promete para mim que vai ler. Ele sorriu para mim e disse: "Ah, é claro que eu vou ler. Se preocupe, não, vou ler todinho. Eu gosto de ler." Eu falei: ótimo, então leia. Nunca mais encontrei esse rapaz. Mas foi uma experiência que, de vez em quando, eu conto ela. É interessante, né? A voz falou com uma nitidez, com uma clareza, né? Então, essas experiências diárias com Deus, elas nos ajudam. 5 pontos. Você admite sua condição pecaminosa? Ah, isso aqui é bom, hein? Reconhece que o primeiro trabalho do Espírito Santo em sua vida foi realizado? Você está convencido de sua pecaminosidade e da sua necessidade de um Salvador? Quando, quanto mais próximos estivermos de Jesus, mais nos conscientizamos de nossa pecaminosidade. Mas de todas, mas toda vez que nos sentirmos santos e que já atingimos a justiça, estamos dando evidências inconfundíveis de nos termos metido em apuros. Eu achei isso aqui muito interessante, porque a gente busca Deus, a gente, bom, sabe aquele estado de achar que você é o bom, é o melhorzinho de todos? Ah, eu sou santo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, tal. Ah, é uma. Você está em apuros, porque está começando a se orgulhar da santidade. Está começando a se tornar um fariseu, né? Eu sou bom porque eu sou fariseu, porque eu faço, eu guardo todos os mandamentos e tudo mais. Ah, isso é uma evidência de que você está correndo perigo. Isso significa que continuaremos a praticar o pecado, mas ainda, perdão, isso não significa que continuaremos a praticar o pecado, mas ainda somos pecadores, ainda dependemos do poder purificador de Cristo enquanto a vida durar. Está você em Cristo? Não? Se você não reconhecer, não se reconhecer errante, desamparado e condenado, pecador, então você precisa e eu precisamos desesperadamente de Cristo. Então, esse ponto de reconhecer a pecaminosidade, a necessidade de um Salvador é muito importante. Sabe por que que algumas pessoas não procuram a igreja? Sabe por que que algumas pessoas não leem a Bíblia? Porque não se sentem pecadoras. Porque não sentem necessidade de um Deus, de um Salvador. E olha, eu arrisco dizer, é bíblico, né? A Apocalipse diz que os perdidos são como areia, serão como a areia do mar. É muita gente. Desde que o mundo é mundo, né? Todas as guerras, todos que estão sepultados nos desastres e tudo mais, nos tsunamis da vida, nos terremotos da vida, milhares perderão a vida eterna. E perderão porque, de repente, não sentiram necessidade de Deus. Não, não sentiram a sua pecaminosidade. Então, a necessidade, esse é um ponto importante. Admitir pecaminosidade, admitir que é pecador, admitir que precisa de um Salvador. É muito importante. Sexto ponto. Você possui paz interior? Sabe aquela música, né? Eu gosto dela. Pode cair um mundo, estou em paz. Ela é a letra e a melodia é muito bonita. Pode cair um mundo, estou em paz. A paz é um dos primeiros frutos do Espírito a surgir na vida do cristão renascido. Romanos 5:1 diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico olhando para a história bíblica e vendo os apóstolos, né? Um Estevão da vida, sendo acusado, sendo carregado para o apedrejamento e olhar para o céu, né? A paz que saía do rosto dele.
Moisés descendo do monte com os 10 mandamentos, com as tábuas dos 10 mandamentos, a paz que estava no coração dele. João, quando foi lançado no tacho de azeite fervente, a paz que estava nele. E pronto, o melhor, né, um dos melhores. Todos são excepcionais. Mas Paulo, caminhando para a decapitação na maior tranquilidade do mundo, né? Eu acho que uma pessoa, quando recebe uma notícia dessa, olha, tal dia você vai ser, a sua sentença vai ser efetuada. E aí ele vai, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, paz interior. E finalmente, tem você desejado partilhar com os outros a nova vida que encontrou em Cristo? Caminho a Cristo, página 78, diz assim: tão depressa uma pessoa chegue para Cristo, nasce-lhe no coração o desejo de revelar aos outros que precioso amigo encontrou em Jesus. A salvadora e santificante verdade não lhe pode ficar encerrada no coração. Se nos achamos revestidos da justiça de Cristo, não nos será possível calar-nos. Teremos alguma coisa a dizer. Quando você já chegou de uma viagem muito bacana, de um lugar bonito que você visitou? Já chegou? A gente não consegue se conter, né? Gente, lugar que eu fui lá, mas é lindo demais. Eu fui para Gramame outro dia, nas férias passadas, lá em João Pessoa. Pense, eu gostei demais de lá. Fiz vídeo e contei para todo mundo que lugar bacana, que lugar, né? A gente se sente mais perto de Deus, né? Quando vê aqueles paredões, aquele mar infinito. Essa é a ideia, sabe? Ser preenchido do infinito amor de Deus de tal maneira que a gente não consegue chegar perto de uma pessoa sem desaguar, sem dizer assim: olha, Jesus te ama, sem dizer: olha, Jesus está voltando, ele quer levar você para viver no reino dele. Jesus é um amor da tua vida, ele precisa ser o amor da tua vida. O tempo passou depressa e eu queria parar por aqui. Eu ainda tinha planos de falar sobre a terceira obra do Espírito Santo, sobre a purificação do cristão. Quem sabe numa outra oportunidade, pegando ainda as ideias do pastor Morton Menden aqui, a gente possa trazer aqui esse tema, a terceira, a purificação, como é que é esse processo da purificação nossa, né? A obra de purificação do Espírito Santo é provavelmente uma das mais negligenciadas e, portanto, mal compreendidas áreas do estudo do cristianismo. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente traz aqui. Mas esses itens que eu trouxe aqui para vocês, eu vou recapitular, né? Partilhar o amor de Cristo aos outros, ter paz interior, admitir a pecaminosidade, ter experiências diárias com Cristo, uma vida de oração significativa, um profundo interesse pela palavra de Deus e ter foco e falar e pensar o tempo todo em Cristo. Esse é o caminho e esse é a maneira como a gente percebe a obra do Espírito Santo em nós. É dessa maneira. A pergunta que não quer calar. Você deseja ser transformado pelo Espírito Santo? Eu desejo. Eu quero ser transformado pelo Espírito Santo.
Então, tenha foco, busque a Cristo com toda a força do coração. Peça ao Espírito Santo para ele agir na sua vida. Peça, porque se ele não fizer essa obra, a salvação não acontecerá. Reconheça que é pecador e busque a Cristo. Assim, da mesma maneira que você e eu buscamos a Cristo, buscamos o material, né? O recurso financeiro. Da mesma maneira que eu busco o recurso financeiro, busca o Espírito Santo e deixe ele agir na sua vida, porque aí a salvação baterá na sua porta e a tua vida será transformada. E esse é meu desejo, a minha oração para você. Que Papai do Céu te abençoe, meu irmão. Um grande abraço. Essa é a nossa realidade, né, pastor Aguinaldo? O Isso Espírito mesmo. Santo, sem ele, nada somos, né? Afinal de contas, é nessa luta e nesse clamor que a gente todos os dias precisa se apegar. Essa é uma vida prática, né, pastor? Você percebe Exatamente. na sua fala aqui, tem muita, a maioria das questões é uma vida prática, né? Um detalhe importante que eu não falei, mas foi bom, que na sua fala eu lembrei. Não é que o Espírito Santo é mais importante do que Jesus, não, né? Porque alguém pode dizer assim, ah, Jesus salva. Mas acredite no que eu vou dizer aqui agora. Só o Espírito Santo leva eu e você até Jesus. É Jesus. Está entendendo? É Jesus quem salva, mas o Espírito Santo tem a parte dele, ele cumpre o papel dele, né? A Trindade cumpre a parte dele cabalmente. E a obra do Espírito Santo, o Consolador, é justamente essa: conduzir a mim e a você para os braços de Jesus, para que sejamos salvos. É verdade. O sacrifício de Jesus nos salvou, mas sem o Espírito Santo a gente não chega lá. E aí, pastor, vem todo o objetivo, né? Que é o Espírito Santo que vai trabalhar em nós para que nós tenhamos um caráter semelhante ao caráter de Jesus, né? Exatamente, exatamente. Bom demais, meu pastor, viu? Amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus que você existe, viu? Esse é um dos melhores momentos que eu gosto demais na sala, quando eu vejo os irmãos falando e eu tenho uma oportunidade de falar. Eu estou olhando aqui para a Val, e seu esposo aqui, ó. Val, amo você, Val. E a todos aqui da sala, tá? Um abraço para vocês. Amo vocês, e o meu amigo Adevaldo, meu pastor. Amo vocês, preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque vocês existem, viu? Conversava ontem com o Amém. pastor Wagner, tive o privilégio de falar isso para ele também. Que Deus abençoe vocês. Meu querido, fecha esse momento aqui com uma oração, por bondade. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, aprendemos que a nossa vida, que seremos salvos no agir do Espírito Santo, quando dermos oportunidade para o Espírito Santo. Aprendemos que ele está de muitas formas buscando nos alcançar e transformar, nos levar até os braços de Jesus para que efetivamente sejamos salvos. Ó Espírito Santo, continua na tua obra em nossa vida, na vida de cada um dos teus filhos que está aqui. Dá-nos a bênção de sermos transformados, de sermos instrumentos nas tuas mãos, para que através do nosso viver, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja honrado e glorificado. Nós Amém. oramos no nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu pastor. Deus o abençoe grandemente, viu? Um abraço. Amo vocês. Benção demais, né? Benção demais. Que bom. Como é bom nós podermos, logo pela manhã, ter assim um conteúdo da palavra de Deus, uma reflexão tão bacana, né? Para a honra e glória do Senhor. Aqui, aproveitar aqui, já chamar o pastor Wagner também, porque esse último bloco aqui do nosso culto é um momento muito importante, uma revelação do que Deus tem feito na vida de cada um de nós, né? O testemunho mostra isso. Pastorzão, bom demais, pastorzão. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui mais uma vez.
dirigindo a sala. Eu é que agradeço, amigo. A sala só está rodando porque nós temos uma equipe forte, gente comprometida, que assume os postos e faz com que a coisa aconteça. Eu glorifico a Deus pela sua vida e pela sua contribuição, sempre bastante importante para essa sala, viu, querido? Brigadaço. Amo Amo você, você. pastor. Aí, pronto. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe, meu pastor. Amém. Também amo você, você sabe disso, pastorzão. E a sala aqui é a nossa família, né? Nossa família. Família da madrugada, pastor. É uma benção. Uma benção. Vamos Deus abençoe, prosseguir aqui. Deus pastor. te abençoe, cara. Amém. Pastor Adevaldo, você não pode deixar de ir na reunião e, ó, dar o joinha. Ó o João aí, ó. Dê o joinha, amigo. Quando você dá o joinha, você faz essa reunião avançar e ir para a página de muitas pessoas que precisam conhecer a Sala 57 e você é responsável disso aí. Certo, João? O João tá lá ajudando a gente no joinha. Vamos nessa. Dê o joinha, viu, amigo? Dê o joinha, porque o joinha é o robô entende que você acha bom esse conteúdo que outras pessoas precisam conhecer. Tá bom? Lembra, tá, querido? Hoje, 21 horas. Vamos invadir aquela reunião naquele link que o pessoal nossos moderadores vão estar compartilhando esse link. Você vai chegar lá 21 horas e vai colocar seu nome e escrever Sala 57 na frente, para a gente já pesar essa reunião com a presença da família 57. Entendeu, irmão Adelino? 21 horas, entendeu, João? Ei, João, eita, garoto, chegou, foi o dia, meu amigo. Posso falar, Val? Posso falar? Posso? A gente tem orado frequentemente pela decisão do João, pelo batismo dele. E, graças a Deus, esse garoto aqui, ó, esposo da Val, vai ser batizado, né? Tomou a decisão do batismo. Deus te abençoe, viu, João? Ó, top demais. Eu quero ver os vídeos, manda as fotos, que a gente vai mostrar tudo aqui do seu batismo. Não serei eu que vou batizá-lo, mas isso não importa. Eu brinquei, viu, Val? Fica tranquila, porque eles já estão preparando o batismo lá e nós vamos mostrar tudo aqui para vocês do batismo tão esperado do João, para a felicidade da Val, né? E de todos nós também. Glória a Deus por isso, né? Vamos chamar a Sandra, irmãos. A Sandra tem um testemunho que não é brincadeira, não. Ela Oi, pastor. vai falar muito ao coração. Oi, Sandrinha, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, pastor. Tudo bem, meu amor. Como é que você tá aí? Tudo jóia? Aí sim. Como é que é seu nome, hein? Perguntando como é seu nome, diga. Cadê meu amigo? E você tá onde? Eu tô Cauê Benício, pastor, o nome É o dele. Cauê Benício. Isso. E sabe onde é que eu tô, Cauê? Eu tô em Peraí. Brasília, Cauê. Tá bom. Muito bem. Ok, Cauê, é Cauê, né, irmã? É, Cauê. Cauê, eu tô em Brasília, meu filho. Ele tá em Brasília. Brasília, tá bom? Agora, Cauê, você vai dormir. Eu vou te Vai dar dormir, é, pastor? eu vou te dar um remedinho, meu filho. Você vai dormir. Eu bem caladinho, fazendo tudo devagar pra ele não acordar. A menina acordou. Ô, Cauê, é o seguinte, nós vamos conversar Aí com a tudo, vovó. pastor, tá falando. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui, ó. Não está, Até minha mancha derreteu. não estava Deixa o no pastor programa, falar. não estava no programa você acordar na hora do testemunho. Então você vai ficar bem quietinho. Ó, tá falando contigo pra tu ficar bem quietinho. Olha aí, Cauê. Não falar nada. Fica bem quietinho, amadinho, porque senão você não deixa a vovó falar, tá? Ô, glória, aleluia. Já vi que o negócio vai ser danado. Irmã Sandra, deixa esse telefone quietinho aí, não pegue mais ele, tá bom? Porque senão a senhora fica balançando e tal. Não, Cauê, tá aumentando o volume. isso. Cauê, bem quietinho, tá bom? Fique bem quietinho. Vamos orar, irmã Sandra?
Vamos orar. Orar, Eterno Cauê. Deus e bondoso Pai, nós agradecemos pela vida da irmã Sandra, do Cauê, da sua filha. Rogamos que nesse momento, querido amado Espírito Santo, o Senhor nos auxilie, nos ajude a entender bem a história da irmã Sandra, que é uma história importante, que ela vive, é bastante intenso. Vai servir muito para nós. Que o Senhor nos dê essa certeza, esse cuidado nesse momento, por Jesus. Amém. Amém. Irmã, a senhora mora onde? Fortaleza, Ceará. Vai pegar a mochila na central. Só um pouquinho. Irmã, a senhora vai atender o meu telefonema, tá? A senhora vai atender o meu telefonema. E você que está aí na sala, vai ouvindo este hino aqui, que eu vou colocar para você curtir e ore, tá bom? Ore, porque o testemunho da irmã é um testemunho muito importante. E eu peço que você ore, tá? Ouça esse hino. Suave Espírito entre nós, é do Espírito de Deus a doce voz. Vejo em Só está a senhora em casa? o resplendor da presença do Espírito do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor, e por tais bênçãos rendemos-te louvor, e assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Há prazer em cada coração, pois o Espírito desperta em nós o amor e nos faz viver em união, dedicados ao serviço do Senhor. Ó Santo Espírito, vindo do céu, fica conosco, enche-nos de fervor, e por tais bênçãos rendemos-te louvor, e assim reavivados vamos todos ser por teu poder e amor. Bom, eu estava conversando ali com a irmã Sandra e ela está só com o Cauê. E você viu que o Cauê é bala, irmão. Ele não vai deixar ela falar de jeito nenhum. E o testemunho dela, queridos, é um testemunho muito importante para muita gente. Você vai ver o que aconteceu com o filho dela, você vai ver o que aconteceu com ela no coração, depois com a filha, a maneira como ela se converteu. É um testemunho que me impactou muito quando eu ouvi, conversei com ela. Só que o Cauê devia estar dormindo. E alguém foi lá e acordou o Cauêzinho. E o bichinho é bala, irmão. Então, para a gente não perder o tempo do nosso testemunho, e ele é bastante importante,
nós vamos deixar a irmã para segunda-feira. Ela vai ter alguém junto com ela para cuidar do Cauê e a gente tem uma conversa tranquila. Enquanto isso, eu vou chamar o seu João aqui. Ei, abre aí o áudio. Vamos bater um papo rapidinho aqui que eu quero conversar. E aí, João, beleza? Bom dia. Bom dia, pastor. Paz, quer dizer que o homem de Deus tomou a decisão pelo batismo, né? Sim, claro. João, tem quanto tempo que você é casado com Val? 25 anos. Val, cadê Val? Sumiu daí da tela? Escondeu aqui. Fica aí, não suma não. Quando vocês se casaram, vocês já eram adventistas os dois? Ou vocês Não, conversaram? pastor, não. Eu conheci, eu conheci praticamente junto com ela, né? Só que eu sempre trabalhei o sábado, né? Uhum. E, e ela é ex-adventista, né? Mas ela estava afastada, né? E aí eu conheci a palavra de Deus através dela, né? E o pessoal aqui no outro bairro. E aí eu fiquei olhando, com o tempo, hoje, não é. Teve uma vez que eu quase me batizei, mas aí tinha um pastor, estava fazendo a programação, tal, e eu quase me batizei. Aí ele pegou e falou, não, vamos deixar para outro tempo. E aí foi passando, passando. E aí eu cheguei agora à conclusão que eu estou cansado de estar na igreja só papando, né, sermão, né? E como é que eu vou falar? Eita, glória a Deus, irmão! É isso É, mesmo. Valzinha, pega seu telefone, arrasta um pouquinho para o seu lado para enquadrar você melhor. O fone tá bom? Aí, fica aí, e coloca o telefone um pouquinho mais para o seu lado, Val, para a gente poder pegar a sua imagem também. Aí, ótimo, ficou perfeito assim. Quer dizer que você chegou uma hora que falou assim, cara, quer saber de uma coisa? Não dá para ficar aqui só ouvindo, é, e decidiu pelo batismo. Você está fazendo parte de um culto aí também, né? Na madrugada. isso, Que isso. culto? Fala um pouquinho desse culto para a gente aí. É no domingo, né? Esse culto é o Getseme, e esse culto ele impactou muito a mim, né? Eu fiquei muito impactado. Só que às vezes eu fico triste, pastor, porque às vezes eu chamo o pessoal da igreja para ir e os pessoal não vai, entendeu? E aí eu fico Vai, triste. vai aprendendo a ficar triste, viu? Hum, Isso aí é recorrente, irmão. Recorrente. Ontem eu fiz um culto na minha igreja, alguns amados estavam lá. Eu fiz um hum, culto ontem para um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito pessoas. hum, Um culto de uma igreja com 70. é, E aí eu falei assim, ó, João, amigos, muitos irmãos não vieram no culto hoje, provavelmente porque está chovendo, estava chovendo bastante mesmo. Mas, se amanhã, na hora de levantar e ir para o trabalho, se estiver chovendo, ele vai. eles vão. Então, sim. Então, essa questão do interesse pelas coisas espirituais, interesse pela oração, interesse pela Bíblia, João, não se preocupa com isso. No sentido de você é, perder a esperança, perder a motivação, porque não tem muita gente comprometida. O pastor Adevaldo faz uma diferença muito interessante entre duas palavras: pessoas envolvidas e pessoas comprometidas. Na igreja hoje, tem muita gente envolvida, João. Envolvida com culto, ele vai. Envolvida com um programa especial, ele vai. Envolvido com a igreja porque ele é adventista. Mas comprometido é aquele que dá a vida pelo processo, é aquele que faz a coisa acontecer. É aquele que paga o preço para estar, para contribuir, para avançar. Esse é o comprometido. Envolvido tem muito. Agora, comprometido não tanto. Então você vai se batizar que dia mesmo? Eu conversei com o pastor, né? Ele vai ter uma reunião agora no sábado para marcar o dia, mas vai ser esse mês, se Deus quiser. Então 2024 vai ficar na história, hein, Valzinha? Como, eita, beleza. Como o ano da transição, né? E que agora toda essa já era assim, mas oficialmente com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esta casa vai servir plenamente ao Senhor. Amém? Amém. E eu tenho certeza que Dona Val está muito feliz, né, Dona Val? Que beleza. Ô, João, Hum, é,
O quanto a Sala 57 ajudou você a tomar essa decisão? Ah, muito, né? Acho que uns 80% aí, porque eu vi a diferença naval, ela, ela me impactou muito, a maneira que ela era, a maneira que ela é, e o quanto que ela, a partir da sala, o quanto que ela preocupa com o próximo, né, pastor? Isso aí me impactou muito, porque eu penso comigo assim, Jesus não veio aqui para ver coisas, Jesus veio aqui por causa de gente, né? Então a gente tem que estar impactado com gente, não é com coisas, né? E às vezes eu fico triste, as pessoas falando assim, a pessoa tá com até convênio hoje para animal, para cachorro, para isso. Eu falo, gente, o pessoal tá fazendo de tudo para salvar o animal e o ser humano passando fome e ninguém tá nem aí. Isso aí me impactou muito, eu fiquei muito, me chamou muita atenção, né? E através da sala a gente vai vendo isso aí, que é as pessoas impactadas com gente, não é preocupado com coisas. Coisa que Isso aí, legal. e também tem o culto também, a sala da terça-feira, e tem o culto também do pastor, eu posso falar o nome do pastor? Claro. Do pastor Ronald, ele chegou aqui, o primeiro distrito aqui, ele é o distrito vizinho da gente, mas parece que a gente é ovelha dele. E é uma pessoa assim muito carismática, uma pessoa que a gente vê que ela está lutando pela causa de Deus, montou esse culto aí, de manhã, do Getsemane, isso aí também tem me ajudado demais. E eu gosto de estar na madrugada. Às vezes eu convido as pessoas e falo, não vou porque amanhã está chovendo. Eu falei, olha, quando chegar a perseguição, você vai esperar estiar para você sair de dentro ou vai ficar lá esperando? Toma, irmão, toma! Vamos falar um pouquinho dos animais, João. Você Ah, sabe, rapaz, eu tenho aqui em casa aqui em casa tem 6 gatos contando comigo. é. Aqui só tem um, pastor. É um gatinho velho, tá bem já, mas é um gatinho. Tem 5 gatos aqui em casa e uma cadelinha chamada Pereba. Hum, Eu comprei a ração da Pereba, e aí no pet que eu comprei a ração para Pereba, João, tem cerveja para cachorro, aí. tem vinho para cachorro, vinho, Hum. vinho que você dá para animal. Então, assim, eu sou muito a favor de cuidar bem dos animais. Não, eu também sou, Dar pastor. carinho, de não ser violento, de não maltratar. Imagina, são criaturazinhas lindas demais. Eu cuido bem, muito bem dos meus animais e protejo animais onde eu vou. Agora, você humanizar o animal, É né? difícil, pastor. As pessoas estão, João, por falta. No caixa onde eu comprei a ração para minha cadelinha, eu estava comentando isso com a menina, ela falou bem assim, mas pastor, sabe que. Pastor, tão acostumado com pastor, né? Sabe, sabe que eu entendo as pessoas que humanizam animais, porque tá tão difícil lidar com gente. Ó, eu entendo pessoas que humanizam animais porque tá tão difícil lidar com gente. E ela tem razão, tá muito difícil lidar com gente, mas não ao ponto de humanizar o animal. É, Ó, se você tiver que escolher entre a vida de um animal e de um ser humano, obviamente a vida do ser humano tem que estar em muito, mas em muito primeiro lugar, sim, claro. né? E o que a gente está percebendo hoje é que tem gente muito mais predisposta a gastar com animais nesse sentido supérfluo do processo, a investir em gente. É. Eu estava vendo uma reportagem. Eu não sou muito ligado nessas coisas, não gosto de perder tempo com esse tipo de coisa, mas eu estava vendo uma reportagem. E todo ano, João, tem um prêmio para o melhor jogador de futebol do mundo. E tem um brasileiro chamado Vinícius Júnior que concorreu e ele não ganhou. Não concordaram com isso, deu uma repercussão negativa. Mas uma coisa me chamou a atenção. Uma atleta da seleção brasileira feminina de futebol, ela gravou um videozinho revoltada com o aspecto da não eleição desse brasileiro como melhor jogador do mundo. Mas por que que eu estou falando isso? Ela aparece no vídeo com um carrinho de bebê, João. Hum, Ela grava o vídeo empurrando um carrinho de bebê. Como é que pode? Não sei o que lá, eu esperei, e etc, etc. Só que, irmãos, dá uma olhada aqui, ó, você que está adorando comigo. Dentro do carrinho de bebê e o tinha cachorro? um cachorro. Olha o Dentro, contraste, né, pastor?
dentro de um carrinho do bebê tinha um cachorro. Irmãos, isso não tem condição de ser assim. Não tem lógica, irmãos. Não tem lógica isso. Essa humanização dos animais, substituindo o relacionamento afetivo entre seres humanos. É. Tem gente deixando de se relacionar com gente para se relacionar com animais. Falando ainda do tema animal, você sabe que a gente está vivendo um momento bem complicado na compreensão sexual do ser humano, né? Depois Uhum. da ideologia de gênero, nós estamos absolutamente reféns desse tipo de ideologia, em que o Uhum. homem tem o corpo de homem e ele se entende uma mulher. E uma mulher tem um corpo de mulher e ela se entende homem. São homens e mulheres trans. E aí, a gente no seio da família discutindo essas coisas, mas qual o problema? E etc, etc. E o amor, essas pessoas se amam, ok. E aí a gente vai discutindo, no bom sentido, até que surgiu agora um novo segmento, João, dentro do tema animais, de pessoas que se entendem como um animal. É, No Japão, um camarada, ele se compreende um cachorro. Ele acha que é um cachorro. Ele tem um corpo humano, mas ele entende que é um cachorro. E ele mandou fazer uma roupa de um cachorro. Ele gastou milhões de dólares para fazer uma roupa em que ele veste a roupa e se torna um animal. Ele anda de quatro. Quando ele quer fazer xixi, dentro da roupa tem um compartimento que guarda a urina. Ele vai para um poste, levanta a pata e, como se fosse um cachorro, urina, como se estivesse urinando no poste. Vivemos, João, vivemos em um período de uma sociedade doente, irmão. Doente. Ô Val, vem aqui para a tela. Tu tá fugindo por quê? Ora, mas me diga uma coisa, como é que tá o coraçãozinho com a decisão do batismo do João? Nossa, pastor, tá explodindo. São 28 anos, né? 28 anos de casado esperando essa decisão, é? 28 anos casados, há 24 anos, ele frequenta tudo, ele vai em todos os lugares comigo, ele apoia tudo, tu sabe disso, dizimista, pactuante, enfim. Só faltava tomar a decisão de se batizar. Mas é importante batizar. Você que está aqui adorando comigo não é batizado ainda, não é adventista do sétimo dia ainda, mas gosta de tudo da igreja. Vem aqui para a sala, assiste Novo Tempo. Mas será que precisa mesmo ser batizado? A Bíblia diz assim, amado, ó, aquele que crer e for batizado será salvo. Você nunca será salvo sem crer em Cristo. Poderá ser salvo sem ser batizado. Entendeu ou não? Ó, você nunca será salvo se você não aceitar Jesus. Mas você poderá ser salvo sem ser batizado. Quando? Quando você for crucificado numa cruz e não puder descer de lá. Lembra do ladrão que foi preso junto com Jesus? Um dos ladrões? Ele não se converteu? Jesus não disse que aquele dia ele tinha sido salvo? Ele não foi batizado. Mas por que ele não foi? Não é porque ele não quis. É porque ele não podia ser batizado. Se uma pessoa aceitar Jesus no leito da morte e for ungido e não for batizado, ele será salvo. Porque ele não se batizou, não foi porque ele não quis. Ele não tinha a menor condição de sair daquela cama para entrar no tanque batismal. Agora, se eu aceito Jesus e rejeito o batismo, eu vou me perder. Porque ao rejeitar o batismo, eu estou rejeitando o próprio Jesus Cristo. Entende por que é importante, João, o seu batismo? Porque nada te impede, João. Nada te impedia até a sua decisão. Então, Os até fãs esse... de Deus, os fãs de Deus não vão. Quem vão é os amigos, né? Os fãs de Jesus. É isso. Olha só, João, até esse momento você estava colocando sua salvação em risco. Uhum. Porque você não estava prosseguindo para o batismo, porque algumas coisas estavam impedindo você. Você se desvencilhou Sim. delas.
abandonou essas coisas. Disse, não, agora ou é tudo ou é nada. E você decidiu, graças a Deus, pelo tudo. Eu orei demais por você, mocinho. Amém. Quantas vezes eu pedi a Deus que o Espírito de Deus tocasse seu coração e você Muita gente orou, pastor. decidiu. E eu agora, sei, é assim, eu acho que não tem nada nem adiantado e nem atrasado. Eu creio que Deus faz as coisas no tempo dele. Não adianta, por exemplo, a gente querer, mas eu estou atrasado. Não, não é. As coisas é no tempo de Deus. Se ele não atrasa, nem adianta. Ele chega na hora certa. E agora eu pensei, falei, não, eu vou me batizar. Eu tive nesse culto mesmo lá da madrugada, eu tive orando com um amigo, um irmão da igreja, aí falei com ele, falei, ó, eu preciso me batizar. Aí ele pegou e falou assim, isso aí é uma decisão sua e Deus, eu não posso falar para você batizar, eu sei que você é uma pessoa que sempre está apoiando a igreja, apoiando os movimentos, que está falando, você sempre está ali, puxando o pessoal, mas isso aí é uma decisão sua e Deus. Eu falei, pois eu vou tomar essa decisão. Pastor Wagner, o pastor Ronald tá aí, ó. iPhone de Ronald. Pensa num homem de Deus que a gente ama demais. E ele teve também muita participação nisso, ele sabe disso. Ronald, o Ronilson. iPhone de Ronald. O pastor tá aí, vamos chamar esse varão aí. Chama ele aí, pastor. Antes de chamar o pastor Ronald, dá uma penteada no cabelo aí, pastor. Eu já vou chamar o senhor já. Ô, João, deixa eu te falar uma questão sobre o tempo. Sabe esse irmão que você perguntou aí? Você falou assim para ele, orando com esse irmão, você falou assim, rapaz, chegou a hora de me batizar. Não quero saber o nome desse irmão para a gente não comprometer nada, mas deixa eu dizer, a resposta dele está errada. Não, pastor, mas deixa eu falar uma coisa, desculpa. Ele sabe o tempo que eu estou na igreja, ele sabe assim e tal. Como diz, eu já tive estudo bíblico, eu já frequento, eu conheço a doutrina da igreja, você entendeu? Então, ele quis dizer para mim foi isso. É por isso mesmo. Se você aprende isso aqui, você que está adorando comigo. Se alguém chega para você assim, rapaz, chegou o tempo, eu preciso me batizar. Sabe o que você tem que fazer? Rapaz, você tomou a melhor decisão da sua vida. Parabéns. Vamos aqui, vamos preencher sua ficha batismal e vamos marcar a data do seu batismo. Não é dizer assim, rapaz, isso é uma decisão entre você e Deus. Não, eu tenho que pegar, estimular e levar essa pessoa à decisão. Ora, você está 24 anos para tomar a decisão e o cara ainda diz que é uma questão entre você e Deus. Não, mas sabe por quê, João, que eu estou falando isso? Porque o adventista do sétimo dia, em uma parte nossa, acredita que não é saudável fazer apelo. Não, pastor, tudo bem. O que você está falando aí? Escute, eu prego e quem convence é o Espírito Santo. Eu concordo plenamente, mas nós temos que fazer os apelos. Mas igual, por exemplo, eu não posso fazer o apelo, tudo bem, tem que fazer o apelo. Agora, querer empurrar a pessoa dentro do tanque, aí não pode. Mas, amiguinho, você está você tá 24 anos na beira do tanque. Eu não peguei você na rua, num canto. Não, você está 24 anos girando o tanque. Se fosse eu, dava uma pesada para tu cair lá dentro. Mas, rapaz, não. Eu não concordo com o batismo de qualquer jeito, mas a pessoa está madura, caindo do pé, eu ainda dou tempo. Não, vou carregar para dentro. Pastor Ronald, é só abrir o áudio. Ô, pastor Wagner, bom dia. Bom dia, tudo bem, amigo? Tudo bem, graças a Deus, pastor. Estava dirigindo aqui, dei uma parada aqui para poder falar um pouco aí, pastor. Ainda bem que senão alguns irmãos iriam se escandalizar. O pastor dirigindo, não pode. Ô, pastor Ronald, parei. Quantos anos você tem de ministério, varão? Pastor, esse aqui é o 6º ano. 6º ano. Recém-ordenado, né? Sim. Já foi ordenado, graças a Deus. Que beleza. Quer dizer que você tem uma forte influência aí nesse casal, hein? Que beleza. Pastor, o presente, quem ganhou fui eu, né? De conhecer esse casal, né, pastor? Deus me agraciou com esse presente. A Val é uma grande mulher de Deus.
o João, um grande apoiador. Quando eu soube, eu não sabia que ele não era batizado, pastor. Ano passado, numa caravana da esperança que estávamos fazendo aqui, num apelo do batismo, eu vi o João de pé, eu falei, meu Deus, mas o que é isso? Como que pode o João não ser batizado? Eu fiquei horrorizado. É por isso, pastor Ronald, que eu falei para ele. Se sou eu, ele fala bem assim, rapaz, chegou a hora, eu já empurrava ele dentro do tanque, irmão. Tava não, uma pesada. Falei, Ele passou anos aí na beirada do tanque, né, pastor? Tava mais do que na hora de empurrar ele para dentro, né? Não, eu entendo, João, quando a gente tem que ter cuidado, não forçar a barra. A decisão do batismo tem que ser uma questão entre a pessoa e Deus, tudo certinho. Mas o camarada, você mesmo se surpreende, pastor. Como é que esse cara não é adventista? Frequenta a igreja, devolve o dízimo, é pactuante, está com a mulher. Não, só faltava esse nozinho aí que se desfez, a linha está lisinha agora. Você vai ser o pastor Ronald que vai batizá-lo? Sim, sim. Você sabe que eu já briguei com a Val aqui, né, pastor? Ah, é? Brincadeira, brincadeira. A gente está feliz demais com isso, pastor. E a gente quer ver tudo registradinho, filmado, que a gente quer mostrar aqui na sala. Nós estamos orando aí há 3 anos por isso, 3, 4 anos já. Assim, quando eu soube, eu fiquei horrorizado por conversar com a Val para entender. Ela, pastor, você nem imagina. Eu falei, não é possível. Pastor, Deus sabe, todas as mensagens que eu fazia, eu faço, né? Estava fazendo até então, tanto no culto que nós fazemos lá aqui num parque, aqui em Barueri, quanto lá no nosso Meu Dia Começa com Deus, na terça-feira, eu sempre pensei no João. Falei, meu Deus, essa mensagem tem que ser para o João. E várias vezes eu sempre falo o nome dele, falava o nome dele, eu falo o nome das pessoas, e pensando de verdade, apelando ao coração dele, às vezes de uma forma um pouco indireta, porque não tinha tanta amizade com ele, né? Mas Deus foi trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando ali. E esse ano, se ele não fosse, eu acho que ia ter que grudar no pescoço dele e jogar ele para dentro do tanque. Eu sou a favor, amigo. Eu sou a favor de dar uma pesada para ele cair lá dentro. Glória a Deus. Pastor, o senhor faz um culto na terça-feira, né, pastor? O senhor faz um culto na terça-feira. Ouvindo. Não me ouve? Oi, teste. Testando. Tô ouvindo, não. Tá sem áudio aqui para mim. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Agora sim. Aí, beleza. Você faz um culto na terça-feira, né? Calma aí, pastor. Veja aí o que aconteceu. Meu áudio aqui tá ruim. Não ouvi você. Entre e sai novamente que fica bom. Maravilha, agora estou ouvindo. Voltou aí. Você faz um culto na terça-feira, né, pastor? Isso, toda terça-feira. Que hora é esse culto? 5 da manhã, pastor. Vai dar 5 às 6h30. Que bom que é bem no dia que não tem sala 57. Pastor, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, sabe? Eu já acompanhei a sala 57, assim, momentos pontuais. Mas eu não estava acompanhando. E aí eu estava no meu coração de começar um projeto, né, um movimento de reavivamento aqui para o distrito e, se for da vontade de Deus, abrir isso para outras pessoas. E o único dia que vem na minha cabeça é que tinha que ser terça-feira, tinha que ser na terça. E aí nós começamos na terça, foi onde eu conheci a Val, que começou a falar da sala 57, e aí eu voltei a acompanhar, né, que eu olhava só esporadicamente, e aí nós voltamos a acompanhar, e eu fiquei pensando assim, como que Deus é extraordinário, né? Eu poderia ter pensado numa segunda, qualquer dia da semana, mas Deus, o Espírito Santo, colocou na minha cabeça na terça-feira, tem que ser na terça. E Deus seja louvado, tem várias pessoas da sala 57 que participam lá do Meu Dia Começa com Deus, e Deus seja louvado, que um dia ter o pastor lá pregando para nós, viu, pastor? Vai ser uma grande alegria, uma honra ter o pastor lá. Então a gente vai trocar a figurinha, eu prego lá e tu prega aqui. Vai ser uma honra, pastor. Pronto, já. A Val vai me passar seu número e a gente vai combinar a sua chegada aqui para você contribuir com a mensagem aqui. Amém, Deus seja louvado. Deixa eu batizar você, posso? Com certeza, pastor. Aqui na sala todo mundo recebe um batismo a primeira vez que vem. Amém. Lá vai o batismo. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe, pastor. Amém. Deus seja louvado, pastor. Deus seja louvado. Que legal. Prazer conhecê-lo. A gente vai trocar ideia, meu pastor. Tá joia, pastor. Muito obrigado, viu? Opa, amamos o Senhor, pastor Ronald. Amém, querida Val, irmão João. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Eu vou continuar
Olha aí, conhecemos o pastor Ronald. Vai pregar aqui pra gente. Tem uma sala na terça-feira, encaixada no vagão da sala 57. Ele fez um tráfegozinho, pegou a val que é da sala e está lá ajudando. E tem que ser isso mesmo. Nossa nação 57 tem que estar espalhada e ajudando o evangelho a avançar. Glória a Deus por isso. Pastor Wagner, deixa eu só falar Oi. uma coisa. Pastor Ronald, ele não é o meu pastor distrital, tá? Assim, nós nos aproximamos muito por causa da sala, por causa do culto Getsemane. Eu queria deixar claro que eu amo meu pastor, que é o pastor Flávio Júnior. Pastor Flávio Júnior veio aqui visitar a gente quando já não estava bem. É uma pessoa que dá sempre atenção para a gente, quer deixar claro isso para todo mundo. Amo demais o pastor Flávio. A gente se fala bastante. Toda vez que a gente precisa de alguma coisa, ele responde, ele liga, tá? Só para ficar claro isso. Mas é que nós aproximamos mais do pastor Ronald por causa da sala e do culto Getsemane. Eu queria aproveitar para fazer propaganda. Culto Getsemane no Parque Ecológico de Barueri, todos os domingos às 5 da manhã. Não E coisas pode. extraordinárias têm Não acontecido pode, lá, porque viu? tem culto aqui 5 da manhã. Eita, pastor, foi mal. Esquece do Getsemane. Esquece do Getsemane! Você que é da região aí, qual é a região? Barueri. Você que é da região de Barueri, amigo, Getsemane, culto com esse pessoal que tem buscado o Espírito Santo na madrugada, uma benção, uma benção. Valzinho, você ama o Ronald e ama qual pastor mais? Qual é o seu Pastor pastor? Flávio Júnior. E amo demais pastor Wagner Almeida, porque foi Ah, se não fala que o negócio ia tremer aqui agora, eu já estava ficando, era bravo com esse negócio, irmão. Tô brincando, tô brincando. Você era Você meu sabe pai na que fé, pastor. é isso aqui, sabe? É essa igreja em que as peças vão se encaixando para a salvação, tanto nossa como de quem está conosco, né? O João vem, encontra você, começa um casamento, tudo certinho, a sua mudança impacta o João, depois o João vem na sala, começa a ser acossado pelo Espírito Santo. Aí vem o culto da madrugada, o Getsemane, e vai batendo mais. Aí vem o culto de terça-feira, mais. Aí vem o pastor da igreja local, e essa soma de ações gera salvação. Eu glorifico a Deus por isso, João. Amém. No dia que Amém, você for pastor. batizado, amigo, o seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro. Meu Amém. Deus. Amém. Seus pecados serão perdoados. Amém. Amém. E você será, então, filho de Deus. Você sabia, João, que filho de Deus é só quem aceita Jesus? As pessoas acham que É, todo mundo é filho. Todos, quando nascemos, somos criaturas de Deus. hum, Criaturas. Filho é só quem, de novo, aceita a paternidade. Obrigado pela decisão. Isso alegra demais o nosso coração. E que a sua experiência só se aprofunde cada vez mais. Porque adventista já era há muito tempo. Faltava hum. o selo do batismo sobre você. Mas tem uma coisinha aí, pastor. Aonde que eu aprendi que a gente tem que pedir o batismo do Espírito Santo é na sala 57. Foi aí que eu aprendi. Porque o pior inimigo meu sou eu mesmo. E através do Espírito Santo a gente vai derretendo, né? Vai derretendo a gente e a gente enxerga as coisas de outra maneira, né, pastor? Às vezes a gente enxerga coisa que a gente nunca enxergou. E ele vai mostrando pra gente. Eu gostei E da aí expressão, né? eu fui É. assistir, vendo a sala 57, tendo esse contato também com uma terça-feira, aí começou o culto da madrugada, que para mim eu acho que toda a região deveria ter um culto da madrugada, hein, pastor? Todo. Faz muita diferença. Faz muita Faz. diferença. A Faz pessoa muita... estar ali no banco da igreja é uma coisa, né? Tá sentado no banco da igreja, confortável ali, é uma coisa. Agora a pessoa sentir na pele, você tá ali orando, com mosquito te picando, e você tá vendo ali muitas pessoas ali, tá ali orando, pedindo o batismo do Espírito Santo, pedindo Deus que melhore a vida dela. Isso aí eu não tem, acho que não tem dinheiro que paga, entendeu? Não Isso, tem. isso feito presencialmente, João, é muito importante. Vê, a ceia do Senhor, né? Por que que a gente come o pão? Por que que a gente toma o suco de uva? Porque é importante você, de alguma maneira,
e experimentar esse simbolismo da fé. Por isso, o Senhor deixou o símbolo do pão, o símbolo do suco. Olha só, você decidiu pelo batismo, você vai entrar você vai entrar em um tanque batismal, entrar dentro de um tanque é ótimo. Você vai entrar em um tanque batismal e vai ser batizado lá dentro. É um simbolismo. Uhum. Ir até um parque, você pode orar dentro de casa, não tem importância. É a mesma oração feita lá no parque. Só que a oração feita no parque tem um simbolismo. Você se movimenta, vai até o encontro daquele lugar com os seus irmãos. Então, esse simbolismo de estar num lugar diferente, buscando numa hora diferente, tem sim efeito sobre a fé, efeito sobre as decisões, e é muito importante esses aspectos empíricos da fé. Pode ter certeza disso, que eles são bastante importantes. Não substitui, nem pode ter a ideia de que essas coisas são miraculosas em si mesmas, né? Eu vou me batizar e vou sair dali santo. Não. O que você recebe no batismo é o cancelamento da vida anterior, o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, você recebe o batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A santidade vem de uma vida diária de entrega a Deus. Então, eu não posso transferir para as águas do batismo aquilo que eu mesmo devo fazer diariamente pela minha santificação, né? Porque algumas Sim. pessoas às vezes transferem para o simbolismo o aspecto do milagre, da transformação. E a igreja pentecostal, a neopentecostal, eles fazem muito isso, transferem para o simbolismo a responsabilidade do adorador, como se tomar um copo com água abençoado vai me fazer mais santo. Não existe isso, né? Então, você vê que isso é muito importante entender. Bom, não tínhamos combinado, a Sandrinha vai voltar na segunda-feira com a graça de Deus, mas tenho certeza que isso que aconteceu estava na agenda do Senhor e era para a gente bater Amém. esse papinho hoje e para que todos nós aqui celebrássemos juntos a sua decisão pelo batismo. E você que está assistindo a sala conosco, não é adventista do sétimo dia ainda, tem que tomar a sua decisão para o batismo, faça igual João. Rompa pela fé, entre no tanque, seja selado pelo Espírito, através do batismo de um pastor ordenado da Igreja Adventista do sétimo dia. Sim, amém. Você é o convidado a se batizar. Não se batizou ainda? Sério? Então chegou a hora. Tome a sua decisão e avisa para a gente que nós queremos notificar o seu batismo aqui na sala 57. João e Val, eu amo vocês, eu preciso de vocês para ser feliz, vocês são a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque vocês existem, viu? Amém. Amamos o Senhor, precisamos Precisamos do do Senhor Senhor para para ser ser feliz, feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. Cremos mais em Deus porque o Senhor existe. E eu quero agradecer, tá? Porque muitas pessoas oraram. Muitas pessoas oraram, nós recebemos muita oração, entendeu? Eu louvo ao Senhor, porque eu tenho certeza que as orações fizeram a diferença. Muito obrigado a todos. Pastor, eu quero mandar um abraço para a irmã Ana e para a Hanna. Dá um abração neles aí, viu? Nelas. Recebido. Dona Ana está assistindo a sala aqui no quarto ao lado. Vou mandar um abração para eles, para elas. Maravilha. E para o senhor também, né? Eu já ia perguntar aí para mim, não tem um abraço? Vamos orar, João e Val, vamos orar. Vamos. Eterno Deus e Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Jesus Amém. Cristo. Seu sacrifício chegou plenamente na vida do João. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E amado Espírito Santo, obrigado pela paciência que o Senhor teve com o João, de tocar o Amém. coração dele ano após ano. E hoje, neste ano, o João tomou a decisão de ser batizado. Glória a Deus por isso. E o pastor vai executar o batismo dele. E o nome dele será escrito no livro da vida do Cordeiro como um filho, como um salvo do Senhor. Amém. A mesma alegria que está no coração da Val está em nós também. Possamos esperar Amém. que outras pessoas que estão aqui, que ainda não tomaram sua decisão ao lado de Jesus, possam fazê-lo hoje, sem esperar mais tempo. Em nome Amém. de Jesus. Amém. 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 Obrigadinho abração. pela boa conversa, sem combinar. Que Deus abençoe vocês, viu? Deus é Amém. lindo! Um abração para todos da sala, viu? Aí, ó. Um Para abraço. todos Vamos aí, abrir o áudio somente aqui, os João. encontros que a gente tem aí. Um abraço para todos. Não vou pronunciar o nome de ninguém, mas para todos aí, tá bom? Eles vão dizer o quanto estão felizes com o seu batismo. Ouve aí, ó. Fala para eles aí, meu povo.
Amamos João, nós te amamos. João. Muito feliz pelo seu batismo. Ah, O céu está em alegria por essa decisão do céu com cada um de nós. Obrigado, viu? Você sabe. Amamos vocês, obrigada. abraço. E você também, Edivaldo, minha coisinha linda. Obrigado. Vamos, João! Estamos felizes! Deus abençoe vocês. Muito bem. João e Val, fiquem com Jesus, que o dia seja uma bênção para vocês. Muito bem, celebrando aí o batismo desse amado, vou trazer Leilinha aqui agora, porque Leilinha vai disparar para nós a nossa pipoca, vai chamar, contar até 3 e vai dar tchau para você que esteve conosco até agora. Dona Leila, tudo bem? É esse mesmo que eu tenho que chamar você? É? Abre o Aldinho aí. Abre o Aldo. Pronto, cheguei. Aí sim, que senão eu não consigo ouvir você. Tudo bem, Leilinha? Eu estou aqui extasiada com esse negócio de João, com o batismo de João. Aqui, ó, no meu quarto de guerra, já há anos, eu nem sabia o nome de João direito, era esposo de Valda Barueri. Aí, tá vendo, irmã? Vai poder tirar o papelzinho do quarto de guerra. É. Esta oração foi atendida, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, vou para qual desses aqui que eu coloco você como anfitriã, mulher? É, pastor, isso aí mesmo. Esse que você está falando, né? Não, outro. O PC, ó, PC. Não tem É o PC que dele, estou na tela. É o que estou na tela. Agora sim. É porque o PC estava escondido. Você agora é anfitriã, Valzinho. Ô, Valzinho, ó, Leilinha. Se conte até 3, chame para você e dê o tchau para esse pessoal, tá bom? Okay, um abraço. Hoje, 21 horas, no link que você vai receber, vamos entrar lá com a divisão, vamos fazer nossa presença lá, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Um excelente dia para você. Amém, para vocês também. Vamos lá, acho que eu vi um bom dia com alegria. Deixa eu ver. Bom dia com alegria, bom dia, cunhado. Tô feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia com alegria. Bom dia. Casal.